Olá galerinha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Essa é a videoaula de número 2, parte 2 sobre medicina nuclear, tá certo? Só são duas partes sobre medicina nuclear, deixa eu me colocar em câmera em tela cheia aqui pra vocês, beleza? Galerinha, então, não esqueça de comentar aí embaixo, tá? Comente logo pra estar ganhando o seu pontinho de participação nesse último mês de dezembro. Essa é a última videoaula do ano, tá certo? Estamos fechando aqui o ano de 2020. Ano que vem estaremos aí de volta, né? Galerinha do terceiro ano que está precisando de notas, vai concluir o ano ali em janeiro, fevereiro. Os outros, né? Desejar aqui já desde já um feliz ano novo, um feliz Natal. Estudem bastante que o Enem é em janeiro, é antes das nossas aulas voltarem, tá certo? Vou desejar também no final do vídeo, mas sem enrolação. Bora estudar, então depois a gente comemora um pouco isso, tá certo? Deixa eu colocar logo então a videoaula de parte de número 2, a gente vai continuar da onde a gente parou, que é na página 164, tá? Já expliquei um pouco sobre isso aqui, não expliquei? Agora a gente vai a fundo de entender um pouquinho dos exames. Mas antes de entender um pouquinho dos exames, como, né, a tomografia, como a cintilografia, tá? A gente vai entender um pouquinho dos efeitos biológicos da radiação, pra gente introduzir, tá, nos exames e nos procedimentos da medicina. Vamos entender um pouquinho dos efeitos biológicos que a radiação pode causar, tá certo? A gente já viu um pouquinho sobre as partículas alfa, beta e gama na outra videoaula. Para entender como elas funcionam, a gente vai ver um pouquinho nessa e estudar mais a fundo a medicina. Então vamos lá. Todos os ambientes que existem na Terra, eles contêm algum tipo de nível de radioatividade. A maior parte dessa radiação é natural de três fontinhas. Primeira, a radiação cósmica, que é originada no espaço sideral, principalmente nas estrelas, no Sol, a radiação solar que a gente recebe. Segundo, a radiação que já tem na Terra, a radiação terrestre, que é proveniente de rádios nuclídeos presentes já na nossa crosta terrestre, como a gente já estudou alguns tipos de urânio, né, alguns tipos de metais, alguns tipos de átomos radioativos, isótopos radioativos, tá? E os próprios seres vivos, nós mesmos somos fontes de radiação, como o carbono 14, por exemplo, que está dentro do nosso corpo, que é chamado de radiação interna. Então aqui tem uma tabelinha, se você somar vai dar 100% da radiação que você adquire durante sua vida. Se for uma vida normal, né, sem ter problema nenhum de radiação, esse vai ser o tipo de radiação que você vai ter no seu próprio corpo, tá? 55% da exposição sua vai ser ao radônio, tá? Que é uma coisa que já tem, uma fonte natural que já tem na Terra, e você sofre metade da sua vida. A radiação é dessa substância que está dentro, debaixo da Terra, e é uma radiação que a gente vai sofrer naturalmente, tá? Nada que vai te causar um câncer nem te matar. É uma radiação normal, tá? 8% vem da radiação cósmica, tá certo? Da radiação solar que você recebe. Olha que incrível. Só 8% é de radiação do Sol que você vai pegar na sua vida. Outros 8% vai ser de outras substâncias da radiação terrestre, tá certo? 11% vai ser da radiação do seu próprio corpo, que vai se mutar e vai te irradiar, tá? Ou de outros animais, né, plantas, etc. E 11% também vai ser do raio-x, né, que é o que você precisa fazer na sua vida. Então 11% só vai ser a exposição da sua vida, a raio-x, né, essas coisas, etc. Né? Isso é uma conta básica, normal. 4% da medicina nuclear, tá certo? Ou seja, de medicamentos. 3% de produtos consumidos, alimentos mesmo normais. Menos de 1% é outras fontes. Então isso aqui seria o normal, tá certo? O normal que você teria na sua vida, né? Se você não extrapolar um ou outro, tá ok? Aqui tem um exemplo das moléculas que a gente já estudou, a alfa, beta e a gama. As partículas alfa, que são compostas de 2 nêutrons e 2 prótons, né? Lembra que é 4,2, só que o 4 porque 2 nêutrons são extinguidos, mas a molécula em si é um hélio, tá? 2 nêutrons, 2 prótons. Ela é um tipo fraquinho, ela não atravessa uma folha de papel, por exemplo, ela fica ali. Já as partículas beta, né? Elas já são um pouquinho diferentes, ó. Tá vendo até aquela luz, a luminosidade? Ela quase atravessa minha mão, né? Não, se eu tivesse com a telinha tivesse com flash no meu celular, não vou pegar porque eu estou usando ele para gravar, mas se eu tivesse com flash e apontasse para o meu dedo, façam até o teste de vocês. Liga o flash do celular e encoste o seu dedo na luz. Você vai ver que a luz atravessa. É um tipo de partícula diferente, né? Pode ser até considerada, né, uma partícula mais potente assim de radiação. Ela quebra um pouquinho de elétrons, mas nada que vai te afetar muito, tá? As partículas beta, elas atravessam papel, mas não atravessam placas de alumínio. Já as partículas gama, tá certo? Elas atravessam papel até chapas de alumínio e tem que parar no chumbo.
tá? Então são partículas muito radioativas, tá certo? Então vamos continuar vendo esses efeitos biológicos aí, ó. Quando essas radiações interagem com a matéria ou com o nosso corpo, né, eles podem remover elétrons dos átomos ionizados. Aí está o nome de ionização. Também eles podem romper ligações químicas, que é a criação de fragmentos nucleares, tá certo? Aqui tem um exemplo para a gente começar a entender. Por exemplo, a água. Quando a água recebe um pouco dessa energia, alfa, beta, gama, raio-x, tanto faz o que for, ela vai receber essa energia. A água ela vai se mutar, tá certo? A energia ela vai ter carga negativa, recebendo com o H2O que tem uma carga positiva. Ela vai sofrer uma mutação na quebra dessa molécula, onde o hidrogênio vai ficar positivo, o oxigênio e o hidrogênio ficará negativo. Isso aqui é a ionização. Ou o que pode acontecer é o rompimento dessas ligações químicas, como por exemplo a água, né, ao receber essa energia, se romper, se separar e virar um átomozinho de hidrogênio com outro átomo de hidrogênio e oxigênio separados. Ela vai romper a molécula da água. O ponto ele vai significar que na quebra da ligação covalente, cada elétron do par compartilhado ficou com um elétron ali do par compartilhado. Então, por exemplo, tem 2 elétrons, né, na molécula da água. Cada um, né, dos átomos aqui ficou com um elétronzinho, ficou com um elétron de uma maneira ímpar, né? Geralmente são pares. Esses ímpares aí, essas espécies químicas com números ímpares de elétron de valência, elas vão ser muito estáveis, altamente reativas e chamadas de radicais. Os radicais podem se combinar. Então, quando a água sofrer, né, tanto nesse modo de ionização ou nesse modo aqui de rompimento das ligações químicas, ela vai ficar uma água radioativa, né? Vai ficar uma água diferente. E esses radicais aqui, nesse rompimento de ligações, eles podem se juntar, né, e formar de novo água, certo? Uma água radioativa, ou formar outros tipos de molécula aqui, ó, o gás hidrogênio, o H2O2, ou uma água e uma molécula de hidrogênio com oxigênio ímpar, também radical, enfim, vai transformar em uma molécula radioativa. É isso que pode acontecer, tá certo? Os radicais eles podem interagir, por exemplo, com as moléculas de DNA do corpo. Então, por exemplo, se você sofre muita radiação no seu corpo, isso aqui a gente pegou um exemplo da molécula da água, mas pode acontecer com a molécula do seu corpo. Uma molécula do seu corpo pode acontecer um rompimento dela por causa dessa radiação. E isso vai alterar o seu DNA, vai alterar a sua constituição, vai modificar as informações genéticas por elas contidas, produzindo células defeituosas, que é chamado do fenômeno de mutação. Só que a mutação não é aquelas de desenho não, tá? Homem-Aranha, Hulk, essas coisas não. A mutação que vai acontecer no seu corpo é, por exemplo, um câncer, tá? Geralmente é um câncer. Então, exposição à radiação, que é o que aconteceu em Chernobyl, muita gente foi morta por câncer, tá? Existem animais mutantes, coisas que aconteceram, que teve aluno que pesquisou e me falou, pode acontecer. Mas geralmente é o câncer, né? Aqui tá até o exemplo, eu falei do Hulk e do Homem-Aranha, tá aí, ó, personagem de ficção. O Hulk e o Homem-Aranha, a explicação para eles são, né, dos superpoderes, está associada a radioativo. Só que eu fico com medo quando eu leio bem aqui a legenda que é tirada do livro de vocês, né? Um evento muito pouco provável de ocorrer na vida real. Como assim muito pouco provável? Gente, eu vou usar, é impossível. Eu vou usar essa palavra porque não existe caso registrado, mas você virar um Hulk ou Homem-Aranha, não, você vai pegar um câncer. Não se emita a radiação achando que você vai virar super-herói, não. Tá? Mas eu me assustei quando eu li, muito pouco provável. Tá? Será que tem experimentos secretos por aí? Enfim, vamos lá. Radioterapia, né? A radioterapia é utilizada no tratamento do câncer. Ela pode ser, né, ter o auxílio ou não da quimioterapia. Na quimioterapia vai fazer os usos de substâncias químicas, né, de remédios. Já na radioterapia vai fazer o uso de radiação ionizante, que é aquela que a gente viu, quebra de moléculas, junção de moléculas radioativas, né? Só que é para quebrar e juntar para tentar matar o câncer, né? Não fazendo para tentar fazer uma mutação no seu corpo, tá? Ela vai ser também rigidamente controlada, então não vai ser descontrolada, não vai acabar com o seu DNA, nada do tipo, tá? Vai ter isótopos sim radioativos que podem ser incididos de duas maneiras. Tá? A gente pode utilizar radioterapia de maneira externa, que é chamada de teleterapia, tá? Que aqui tem um equipamento, você vai chegar perto do equipamento, ele vai emitir radiação posicionada numa parte do seu corpo, né? Não vai inteiramente encostar, tá? A teleterapia. Mas pode ser feita de modo que seja na bracterapia,
que é de modo interno, né? Que aí você pode pegar, ó, como está aqui na imagem, agulhas, furar dentro do órgão que está com câncer no seu corpo, e lá dentro, na ponta dessa agulha, vai estar um átomo, tá, radioativo para tentar matar diretamente o câncer. Vai jogar dentro do câncer para emitir a radiação dentro do tumor, para fazer a quebra do tumor e para ver se ele consegue de alguma maneira matar aquele tumor e não alterar o seu DNA. E tudo controlado, tá tudo feito bacaninho. Entre as diferentes fontes de radiação possíveis para a radioterapia, vai se destacar o uso do cobalto 60. Ele é um importante isótopo, ó. Ele vai emitir tanto as partículas beta como partículas gama. Nesse processo, o cobalto 60 sofre uma desintegração e formando um núcleo mais estável, que é o níquel 60. Né? Que no caso a gente já vai perceber que o níquel é 1 a mais do que o cobalto, porque tem partícula beta, né? Quando tem a beta, o cobalto ele vai virar 1 a mais, vira o níquel, tá certo? Além de emitir a radiação que tem na gama. Aqui tá, ó. Pronto, já descobrimos. Eu falei que ia ser 1 a mais, ó, nem tinha visto, mas é 1 a mais mesmo. Cobalto 60, ele vai liberar 00, então 60 aqui. Só que aqui, ó, ele libera uma beta. A beta então vai acrescentar 1 nesse 27 aqui. Virou 28, virou níquel, virou 1 a mais. 28 menos 1 com 0, 27, tá certo? Então, essa molécula de cobalto radioativa, ela vai virar uma molécula de níquel, tá certo? Mais estável, menos radioativa, liberando a partícula beta, liberando a partícula gama. Acidente com césio 137, página 167. Eu vou ler o que está no texto, tá certo? No texto, você pode acompanhar aí na página 167, que eu vou ler o que está aí no texto, só para vocês entenderem o que aconteceu no Brasil com o acidente do césio 137, que é até o resumo que vocês podem fazer sobre isso, tá? Só vou deixar as duas imagens para vocês olhando, me ouvindo se não tiver com o livro, ou lendo junto comigo aí no livro de vocês, tá certo? Então vamos lá. Era manhã de domingo, dia 13 de setembro de 1987, quando dois sucateiros eles encontraram um aparelho de radioterapia em um prédio abandonado na Santa Casa de Misericórdia em Goiás, né? Interessados em vender as peças de chumbo do aparelho, eles o levaram para casa e desmontaram. O dono do ferro velho comprou as peças e continuou o processo de desmontagem, até encontrar no seu interior, né, cerca de 20 gramas de cloreto de césio 137, que era um pó branco radioativo que brilhava no escuro em tons de azul. O brilho maravilhou o proprietário, que acreditou tratar-se de algo sobrenatural. Durante alguns dias, ele recebeu vários amigos em sua casa para exibir a descoberta. Um desses visitantes foi o seu irmão, que levou um pouco do pó para mostrar para os seus familiares. Em pouco tempo, o dono do ferro velho e alguns de seus visitantes começaram a apresentar os primeiros efeitos da radiação: tonturas, náuseas, vômitos e diarreia. Sua sobrinha de 6 anos ingeriu uma pequena quantidade do cloreto de césio 137. Ela foi a primeira a morrer desse acidente. Após 29 de setembro, 16 dias depois do achado, o caso foi classificado como um acidente radioativo, considerado até hoje o maior acontecido em área urbana em todo o mundo. Naquele dia, a esposa do dono do ferro velho levou as peças do aparelho até a sede de vigilância sanitária. Os trabalhos de descontaminação dos locais afetados produziram mais, de 300, aliás, exagerei, desculpa, mais de 13, mas já é muita coisa, toneladas, tá? 13 toneladas de materiais de lixo contaminado com césio 137. Roupas, plantas, coisas de construção, diversos utensílios. Todo esse material permanecerá por muitos anos armazenado e inacessível, segundo a Comissão Nacional de Energia Nuclear, tá? Das 112.800 pessoas que foram monitoradas, 129 foram realmente contaminadas internamente e externamente. Dessas, 49 foram internadas, 21 precisaram de tratamento intensivo, tá? Ficaram em estado grave, e 4 pessoas morreram por radiação. Então tá aí as imagens do que ocorreu em Goiânia. Complicado, né? Fica aí o resumo, se você quiser fazer sobre isso, é só pesquisar mais e entender mais. Continuando, tem mais alguns exames pra gente ver. Tá acabando essa videoaula também, tá? A gente vai ver exames, né? A gente viu um tratamento medicinal aí através da radioterapia, a gente vai ver 2 exames. Primeiro é a tomografia, depois a gente vai ver a cintilografia.
Além de tratamentos, a medicina nuclear também proporciona uma série de diagnósticos de doenças, em que a radiação ionizante, aquela que a gente já viu, é utilizada para visualização tridimensional de diferentes estruturas e processos fisiológicos do corpo, como a tomografia e a cintilografia. A tomografia por emissão de positrons, né, PET, a sua sigla, consiste em um método de aquisição de imagem para identificação de células cancerígenas. Esse PET é aquele primeiro que a gente sempre vê nas aberturas aí do vídeo, tá? Que é feito da perna da pessoa. O equipamento ele mede a quantidade de radiação emitida por um radiofármaco. No Brasil, o radiofármaco mais utilizado é esse aqui. Eu não vou tentar ler, tá? Porque ele é muito complexo. Ele só é conhecido como FDG ou 18F-FDG. É uma molécula de glicose que teve um grupo OH substituído pelo isótopo radioativo, né? Que é o fluoreto, tá? 18 moléculas do fluoreto. Aqui está a molécula, ela é meio complexa, eu não vou ensinar ela como se lê. Tem essas partes aqui, ó, mais escuras que significam posicionamento, né? O grau dela, ela sobe mais, desce mais. Elas são umas moléculas mais invertidas. Eu não vou tentar explicar porque é meio complexo, tá? O tumor maligno, ele consome muito mais glicose que o normal. Por isso, a diferença no consumo de glicose favorece a detecção do FDG em células tumorais pelo equipamento PET. O tomógrafo converte a leitura dos níveis de radiação em imagens, permitindo estimar o local e distinguir os tumores malignos dos benignos. Então, quanto mais glicose ele consumir, mais você sabe que ali tem um tumor. Além do fluoreto, né, 18, radionuclídeos também podem ser utilizados, como o carbono 11, né, o nitrogênio 13, o oxigênio 15. Também são promissores no uso dessa radiação ionizante por esse tipo de tomografia. Nesse caso, vai se emitir os positrons, né, a antipartícula do elétron, partícula idêntica ao elétron, mas com carga positiva, né? Elétron, positron, é um elétron com carga positiva, tá? No processo de decaimento, por exemplo, do flúor, né, 18, também é gerada uma partícula subatômica sem carga, que é o neutrino, em vez do antineutrino. Lembra, ó, isso que tem aqui embaixo, aí saiu. Isso que tem aqui embaixo, ó, a gente já até viu, ó, por exemplo, o flúor 18, ele vai liberar, né, uma partícula beta. Só que essa partícula beta, ela, no caso, ela vai ser um positron, né? Em vez dela perder, né, que ela sempre é menos 1 aqui, ela vai ser mais 1. Então, no caso, a molécula que é 9, ela vai virar 8, né? 8 mais 1, 9, tá certo? Então, ela vira um oxigênio menor. E o antineutrino, né, que sempre aparecia, só vira neutrino, porque o anti já vai estar aqui, ó, no beta, que ele era menos 1 e virou mais 1. Então, é um tipo diferente aí de processo aí. Existem esses outros tipos de partículas diferentes também. A cintilografia. A cintilografia ela vai consistir no registro da radioatividade emitida pelos radiofármacos administrados ao paciente por um detector sensível à radiação. Esses registros vão virar imagens no computador, né? Ou de maneira bidimensional, como na A, ou de tridimensional, como na B. Tá certo? Então, a cintilografia é aquela que vai tirar fotos mais a fundo, é tipo um raio-x, mas aquele mais fundo, né? Com cores, para detectar todos os tipos de coisas, de moléculas, de partículas que tem dentro de você, tá certo? Os radiofármacos utilizados na cintilografia apresentam afinidade específica com determinados alvos do organismo. Assim pode ser visto na tabela a seguir, né? A utilização de um radioisótopo depende do órgão a ser analisado. Então, se for o osso, por exemplo, você vai usar o tecnósio 99. Se for o coração, você vai usar o talho, tá? 201. Aqui o pulmão, você usa esses, o cérebro você usa esse, a tireoide usa esse, né? Aqui vai ser o diagnóstico para saber o que é o objetivo. Isso aí está na página 169, se vocês quiserem ver. O tecnésio 99M. Atualmente, cerca de 80% de todos os diagnósticos por imagem realizados pela medicina nuclear vão utilizar esse tecnésio 99, tá? Como o radionuclídeo. Esse material ele tem o M de meta-estável, que eu já falei, né, que o núcleo do 99M decai para um estado de menor energia, emitindo radiação só gama, ou seja, não há a transmutação. A energia da radiação emitida pelo tecnésio M é relativamente baixa, né? O tecnésio pode ser detectado pelos tradicionais equipamentos de raio-x e o tecnésio apresenta múltiplos estados de oxidação. Ele é um elemento químico sintético, ou seja, preparado em laboratório por meio do decaimento do molibdênio 99, que também é vindo do urânio, né? A gente já tinha visto que do urânio vira molibdênio, aí do molibdênio ele vai soltar uma partícula beta, né? Ou seja, o 42 vai virar 43, além do 99 ser meta estável. Aí ele vai liberar só a partícula lá, gama, tá? E ele deixa de ser meta estável, ele vira uma molécula mais estável. Bem simples esse cálculo aí também.
A cinética do decaimento nuclear, o último assunto para a gente fechar também, se eu não me engano. Talvez o último slide, acho que tem mais um só depois desse. Não são todos os isótopos radioativos que podem ser utilizados na medicina nuclear. O tempo de decaimento é uma das principais características para a medicina. O tempo que determinada amostra de radioisótopo requer para que metade de seus núcleos decaiam emitido pela sua radiação característica é chamado de tempo de meia-vida. Foquem nisso. Tempo de meia-vida. O exemplo que a gente vai pegar é do Césio, lá do acidente que teve em Goiânia, tá certo? Ele vai conter partículas beta e também a radiação gama. Sua equação de decaimento vai ser essa aqui, ó, tá certo? Ó, 137, tá? 55, ele decai para o quê? Para um bário, porque ele tem um menos 1 aqui, né? 56 menos 1, 55, o bário é 1 a mais do que ele, partículas gama fica mais estável, beleza. Isso aqui a gente já aprendeu. Mas o que a gente tem que focar agora é o tempo de meia-vida do Césio 137. Observa, ó. Se a gente pegar uma amostra inicial de 100 gramas de Césio 137 e nada de bário, após 30 anos, que é o tempo de decaimento do Césio, ele vai ter 50% de Césio e os outros 50% vai ter acontecido o que aconteceu aqui, ó, nessa fórmula de decaimento. Ele vai se decair espontaneamente, vai liberar espontaneamente as partículas beta e as partículas gama, tá certo? E 50% vai virar bário. Só que após 30%, os outros 50% não vai sumir. Ele vai ter mais meia-vida. Qual é a metade de 50%? 25. Então 25 gramas, e aí acrescenta 25 de bário. E após mais 30 anos, é de novo a metade, a meia-vida. Não vai sumir o resto. A metade de 25, 12,5. E assim sucessivamente. Mais 30 anos, qual a metade de 12,5? 7,25. Tá? E aqui aumentar 7,25 no bário. E mais 30 anos, a metade de 7,25. É sempre meia-vida. Ele vai se resumindo até sumir. Tá certo? Cada átomo radioativo, cada isótopo, tem a sua quantidade de meia-vida determinada. Por exemplo, pegar bem aqui, ó, o hidrogênio, né? O hidrogênio 3. O hidrogênio 3 ele libera radiação beta, o tempo de meia-vida é de 12 anos. Tá? Então 12 anos para chegar à meia-vida. O carbono 14, ele tem 5.730 anos o seu tempo de meia-vida. Por isso que ele é usado na datação arqueológica. O fósforo 32. Ele também libera partícula beta e ele só tem 14 dias. Esse é muito bom para ser utilizado, né? Tratamento até de leucemia ele é utilizado. Tá certo? Porque é só 14 dias para ele perder na sua radioatividade de meia-vida. O K é o potássio. O potássio também libera partículas betas, mas tem 1,26 vezes 10 elevado a 9 anos. 10 elevado a 9 é o que? 1 bilhão de anos? É coisa demais, cara. Datação geológica. 1 bilhão é 10 bilhões. É coisa demais de anos, né? O potássio. O cobalto 60, ele libera além da beta a gama também e tem 5 anos, 5,27 anos, é utilizado no tratamento do câncer. O tecnésio 99 que a gente já viu, mas o não meta-estável, o que não tem meta-estável, ele só 6 horas o decaimento dele, ele é muito mais estável, ele é feito para varreduras no cérebro. Aqui tem o iodo 123, tá? Que é de 13 horas, também muito bom. E o urânio, que é vários e vários anos, por isso que a gente sabe que a usina de Chernobyl está toda fechada lá, encapada, porque é muito tempo, né? Milhares de anos para continuar a radiação emitida lá em Chernobyl. Para a gente fechar agora sim o último slide, de acordo com a tabela, o tempo de vida do tecnésio é de 6 horas, que é o intervalo de tempo adequado tanto para o preparo dos radiofármacos quanto para a realização de exame. Por isso o tecnésio é considerado um dos isótopos, certo, radioativos de maior importância. Segundo a tabela anterior, então em 2 dias a quantidade dele vai ser bem quase nada, né? Porque em 6 horas é a metade. 6 horas já é 25%. 6 horas 12,5. Em um dia 7,25, né? Em 2 dias então quase nada vai ter, né? Aqui está a tabelinha de decaimento dele, ó. Aqui está a atividade, né, dele e aqui está as horas, tá? Aqui a quantidade dele vai caindo para 2.000, cai para 1.000, cai para 500, cai para 250, cai para 125 e assim sucessivamente até ser praticamente nada, né, o tempo de decaimento do tecnésio. Então, gente, é isso, fechamos. Vocês irão fazer a atividade aí que tem na página 171, começa um texto aí, ó, a química do tempo do carbono, tá? E termina na 172, só fazer a 1 e 2, não faça, aliás, a 1 e 2 não, desculpa, tá errado, é a 1 e 4, 1 e 4, faça 1 e 4, não é 2, tá? É 1 e 4, não faça 2 e 3, é 1 e 4. E nas as questões de fechamento do tema, que aí já vem para baixo, fazer de 1 até 4, não fazer assim. Beleza? É isso aí, galerinha. Videoaula fechada, tá? 23 minutos. Última videoaula do ano. Feliz Natal,
Feliz ano novo, bons estudos. Estudem que o Enem tá bem aí em janeiro. Vocês vão precisar dessa nota para estar entrando numa universidade ano que vem, né? Nem que seja no meio do ano, porque parece que eles já colocaram para a entrada da faculdade ser em janeiro, né? O SISU já é em janeiro, o FIES já é em janeiro. Não entendi como que você vai fazer o FIES sem a nota do Enem, mas vocês podem já ingressar no meio do ano que vem numa universidade. Os que não estão conseguindo acompanhar através das videoaulas, nos veremos em janeiro também na sala de aula, com revisões também, os que quiserem participar para estarem estudando e se preparando. Estamos aqui, é isso galerinha, muito obrigado. Tchau para vocês, feliz ano novo, 25 minutos, tchau galera!